Alexandre, eu começo esse podcast fazendo uma pergunta. Ainda tem espaço para crescermos no universo digital, tanto em e-commerce, produto físico, como também para infoprodutores? Eu acho que sim, com certeza. A grande diferença que a gente vai ver hoje é que não tem mais espaço para amadorismo. Cada vez mais, todas as plataformas estão exigindo profissionalismo de quem está entrando. Então, só para você ter um número, né? Hoje, o Mercado Livre está mudando as regras dentro da plataforma para quem é Mercado Livre Platinum, Gold, as qualificações que você tem lá dentro. E eles estão subindo essa régua. Então, você precisa se profissionalizar. Né? Um número que eu tive acesso da Hotmart com relação ao ano passado é que eles continuam crescendo em faturamento muito dos cursos digitais, porém diminuiu o ticket médio, ou seja, tem mais entrantes no mercado, tem mais gente entrando, mas o faturamento aumentou, ou seja, o mercado continua crescendo. Então, ainda tem muito mato para ser cortado, como a gente gosta de falar por aí, o mato ainda está alto, mas você precisa, não dá para mais entrar fazendo jeitinho, fazendo de qualquer jeito e depois organizar. Você já precisa estruturar melhor antes de entrar. Muito bom, muito bom. Então, diante disso que você trouxe para a gente vai bater esse papo sobre empreendedorismo, sobre nossas vendas no e-commerce, também para infoprodutores e para todo mundo aqui que quer saber como que dá para crescer nesse universo online. Você está no Pod Sistêmico e aqui a gente fala sobre empreendedorismo sistêmico, constelação familiar, bem-estar e tudo o que envolve o nosso crescimento na nossa vida. Então, vamos começar esse bate-papo, mas antes, vou pegar minha cola aqui. Eu vou apresentar o Alexandre. O Alexandre Sarti, ele é formado em administração de empresas e fez um MBA em comércio eletrônico. E ele, gente, é fundador da Sunset Cosméticos. Para quem não conhece, entra aí no site sunsetcosméticos.com.br. E ele já trabalha com e-commerce há mais de 15 anos. Só que Alexandre também, além de tudo isso, ele também é CLT ainda, né, Alexandre? Isso. O que você me fala um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do e-commerce e como você consegue conciliar tanto a tua carreira dentro do CLT, como também ser um empreendedor? Você pode falar um pouquinho para ajudar o pessoal aí que está querendo fazer transição de carreira? Posso, claro. Não é fácil, como tudo na vida, né? E o que é importante é você sempre se planejar bem e controlar bem as atividades que você vai fazer e o que você vai delegar. Então, assim, eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma sócia, a Fabiola, e ela me ajuda muito no dia a dia da operação. Ela é quem toca a operação e eu faço mais a parte estratégica. Então, isso eu consigo fazer remoto e à noite. Então, à noite é quando eu vou sentar, vou analisar, vou fazer muita coisa ali. Ela toca o dia a dia da operação, então ela que está ali cuidando de cliente, atendendo o cliente, os problemas que acontecem normalmente em qualquer negócio, tanto físico quanto digital. E a grande vantagem que eu tenho disso é eu aprendo dentro do CLT muita coisa que eu posso levar para dentro da empresa, né? Então, assim, eu não acho que o CLT é o malvadão, como muita gente tem esse lado. É uma troca, né? A empresa me paga e eu entrego para ela o serviço, assim como para os meus funcionários da mesma maneira, né? Eu pago e eles entregam o serviço. Mas já estou dando um pouco de um spoiler aí, estruturando para fazer essa transição definitiva aí para ficar só na Sunset. Acho ótimo. Só não, né? Só não, né? Só não, porque é muita coisa. E você falou uma coisa bem interessante, né? Muita gente olha o CLT como um malvadão. Ai, não vejo a hora de sair da empresa, não vejo a hora porque não tá legal, porque lá eles sugam minhas energias. Só que acontece que eu também fiz minha transição de carreira
há 8 anos, definitivamente. Mas eu amava o CLT. Eu ganhava bem, tinha férias uma vez por ano, tinha o horário certo, que eu entrava a tal horário, saía a tal horário. E todo o dinheiro que eu ganhava, assim, lógico, eu me sustentava, vivia bem. E parte dele eu fui investindo naquilo que eu queria fazer. Fui investindo nos meus cursos, fui investindo na minha possível, né? Que na época ainda era possível, transição de carreira, até que ela realmente se consolidou. E o que você falou, que o CLT não é malvado, não é mesmo, porque eles te dão e eles me davam uma boa vida, uma boa condição, uma boa renda, e eu entregava para eles o que eles precisavam. Eu era gerente regional de vendas, inclusive, eu era gerente regional de vendas de e-commerce, né? Grande varejo, como Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza. E eu atendia o e-commerce, americanas.com eram meus clientes. Então, Ainda bem que foi naquela época, né? Mas eu vou te dizer que eu entrei no e-commerce dentro do universo do corporativo quando o e-commerce começou a bombar mesmo, lá em 2008, 2009. E em 2010 eu fui promovida gerente deste canal mesmo de e-commerce que eu atendi os varejistas. Mas eu atendi bastante gente também no Espírito Santo. Mas os principais players de e-commerce eu atendia, estava debaixo da minha carteira. Mas o que você trouxe aqui que eu achei muito interessante é isso, né? Você dá e a empresa retribui. E esse equilíbrio, ele é tão importante porque uma pessoa que está aqui assistindo, né? Uma pessoa que está passando aqui agora, só existe um caminho. Se você ficar reclamando daquilo que você está ganhando da sua empresa, da empresa que te contratou, você não vai ser promovido, você não vai crescer e você não vai nem tirar frutos do dinheiro que você recebe. Porque se você reclama, significa que essa balança não está equilibrada. E se não está equilibrada, você não vai conseguir tirar frutos disso. Concorda, Lê? Concordo totalmente. Eu acho que é uma troca. É o que você está entregando para a empresa e o quanto a empresa está te pagando, te entregando da mesma maneira, né? E você fala muito disso, né, sobre energia. Aí tem um lado de energia também. Se você ficar o dia inteiro reclamando daquilo, não vai ajudar. É o exemplo que você deu, né? Então, uma pessoa que passa o dia inteiro reclamando da empresa, não vai agregar absolutamente nada. Ela tem que pensar assim, o que eu posso fazer? E eu cansei, hoje eu sou responsável, sou head de operações para América Latina, então eu já gerenciei diversas pessoas, né? E eu já vi muita gente que vinha me pedir, não, eu quero ser promovido. Mas por quê? Entregue primeiro alguma coisa e depois você me mostra e fala assim, não, eu fiz isso, isso e isso. Agora eu quero uma promoção, e a empresa vai ver isso, né? Eu vi diversas vezes, assim, a grande alegria de um gestor é poder ver o seu funcionário sendo promovido e alcançar novos desafios, né? Ou dentro da empresa ou em outra empresa, né? Eu não tenho problema nenhum em indicar um funcionário meu para uma vaga fora da empresa. Eu vou ficar super feliz, né? Porque eu sei que ele está evoluindo, né? Lógico, se aquela vaga for boa para ele, né? Sim. Mas você está sempre buscando aquilo. Agora, a pessoa que fica ali reclamando, primeiro que o gestor vai ver aquilo. Ele vai falar, eu não posso contar com aquela pessoa porque ele está só reclamando. Ele está aqui só sugando o pouquinho que eu estou dando, que ele acha que é pouquinho, que eu estou dando para ele. Ele está sugando aquilo e ele não quer nada além daquilo, né? E é a pessoa que, às 5 da tarde cai a caneta, né? Às 5 da tarde eu parei. Não, eu fui pago para fazer A e B. Eu vou parar aqui porque eu não vou fazer nada além disso. Posso fazer um paralelo? Claro. E aí a pessoa que larga a caneta às 5 horas da tarde fala assim, tô cansado do CLT, tô cansado do que eu tô fazendo agora. Eu vou fazer um curso de terapia e vou ser terapeuta, né? Eu vou montar o meu infoproduto e vou vender na Hotmart. Aí sabe o que vai acontecer? A caneta vai cair. Não vai vender, amigo. Porque a tua determinação hoje dentro do CLT, se você quer fazer uma transição de carreira, o quanto você se dedica ao que você está fazendo agora, encontra tempo para também se dedicar para o que você quer fazer depois da sua transição de carreira e começar a plantar agora, é o que vai determinar o teu sucesso. Não adianta. A pessoa que não tem uma disciplina onde ela está, apesar de estar num cenário que teoricamente ela acha bem ruim, ela não vai ter disciplina como empreendedor.
Então, se isso está acontecendo, está na hora de ter uma mudança agora. E aproveite que você é CLT. Aproveite e tenha essa mudança agora, para quando você vier para o lado de cá, você realmente entregar o seu 100%. Ah, mas quando eu estiver empreendendo, lógico que eu vou me doar mais. Não. Sabe por quê, Alexandre? A gente tem sucos, a gente cria condicionamentos e as pessoas acham que aqui vai ser diferente. Mas não é. É um comportamento que vai criando raízes dentro de você. Sim. E quando você for empreender, você vai penar muito. Então aproveita que você ainda está no CLT e já começa a mudar o comportamento, não é verdade? Com certeza. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu acho que você pode passar para alguém que está pensando em fazer uma transição, é pensar nisso, o que você quer fazer, e assim, a vida fora do CLT, ela parece mais fácil, né? Tem muito guru de internet aí que pinta como a coisa mais fácil do mundo. Ah, eu acordo a hora que eu quero. Olha só, eu tô aqui na Grécia fazendo tal coisa. E não é bem assim, né? Lógico, você tem alguma mobilidade, você tem algumas facilidades, você tem alguma flexibilidade. Mas da mesma maneira que você tem o lado positivo, vem o lado negativo, né? Enquanto no fim do dia 15, dia 30 cai bonitinho o salário, uma vez por ano você tem férias, se a empresa for te mandar embora, tem aviso prévio, tem tudo aquilo. Quando você sai, você perdeu toda essa segurança que você tem ali. Essa então, facilidade, essa né? facilidade. E aí você tem que voltar e você tem que criar tudo isso. Então, assim, dia 30 vai cair a conta que você tem que pagar. Uhum. E você tem que dar um jeito de conseguir um cliente, conseguir uma venda, conseguir alguma coisa para trazer aquele dinheiro. E ou você muda esse mindset enquanto você está dentro da CLT, falando assim, não, eu vou fazer, né, e vou trabalhar fazendo isso daí funcionar, ou você vai ter problema depois dentro da sua empresa. E aí é muito pior. Porque Sim. daí você já está com a água aqui, Com né? a corda no pescoço. Exatamente. Mas já que você falou disso e você ainda não fez a sua transição de carreira, e eu acho extremamente prudente, porque hoje Sunset Cosméticos, que é o teu negócio fora do CLT, ele está criando esse corpo, né? E tem novidades, que a gente já vai falar sobre as novidades do Sunset, que achei o máximo. Mas antes de a gente falar da novidade em si, vamos dar um passinho atrás. Eu lembro que vocês, antes da pandemia, você e a Fabiola foram fazer uma constelação comigo sobre a Sunset. Vocês tinham uma empresa anterior à Sunset, tinha a Sunset, e queria olhar para como estava aquilo, né? Quer falar um pouquinho? Foi um negócio muito bacana, né? Bom, a Fabiola que acompanhava muito mais essa parte de constelação, eu não conhecia, né? E eu participei de uma constelação só assistindo antes. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu, como é que isso aqui funciona? Né? Eu sou um cara muito de exatas e para mim tudo tem que ter um motivo. E nesse caso não tem, deve ter algum motivo, mas eu não consigo entender. Mas fui lá e fomos fazer a da Sunset. E foi muito interessante porque a gente constelou a empresa como um todo. E começou a sair coisas do tipo, esse funcionário talvez não esteja certo aqui. Esse funcionário talvez você precise ficar mais atento com isso. Isso trouxe insights para a gente de mudanças que a gente precisava fazer na organização. Isso foi, acho que foi 2 semanas ou 3 semanas antes de fechar tudo da pandemia. Foi antes da pandemia. E foi muito louco porque a gente colocou essas ações em prática e a gente pôde ver mudanças acontecendo graças às ações que a gente tomou. Talvez a gente tivesse tomado essas ações, mas elas iam demorar muito mais tempo. Então foi um insight que veio ali, sabe, uma batelada de informação de uma vez que a gente recebeu e que ajudou a gente a tomada de decisões que demorariam mais para a gente tomar foco em algumas ações, focar em algumas coisas que nos ajudaram a facilitar essa tomada. Então, assim, eu posso dizer que talvez durante a pandemia a gente tivesse patinado muito mais se a gente não tivesse tido esse insight pré-pandemia ali, 2 semaninhas antes ali. É muito legal. Eu adoro trabalhar, né, e constelar empresas. Porque eu falo que as empresas, elas têm uma alma. Toda empresa tem uma alma. Assim como a sua, né? Tem uma alma e a gente constelou. E você teve todas essas mudanças, né? Porque você pôde ver ali o que estava acontecendo. E a alma da empresa fala, que foi bem o relato que você deu. Na constelação, mostrou que precisava movimentar alguns funcionários, precisava tomar algumas atitudes. E quando a gente para ouvir a alma do nosso negócio, que todo negócio tem uma alma,
Isso traz resultados muito mais rápidos, porque não adianta você, tudo bem que você é uma pessoa de exatas, mas não adianta só a gente fazer o que é certo. A gente tem que ter uma inspiração, a gente tem que ter um algo a mais. A diferença de um cara muito bom para outro também muito bom, mas que um tem sucesso e que o outro não tem sucesso, é uma inspiração, é um algo a mais. E quando a gente olha para a alma do nosso negócio, a gente pode realmente entender o que ela está pedindo, o que a empresa está pedindo, para a gente dar um passo à frente. E eu fico muito feliz porque depois disso veio a pandemia, vocês fizeram todas as mudanças e a grande novidade, que eram os passos mesmo da sua empresa, é que hoje vocês vão abrir uma Sunset Cosméticos nos Estados Unidos. Conta pra gente essa novidade, que eu estou muito feliz. Bom, semana passada eu participei de uma imersão nos Estados Unidos, então eu fiquei uma semana inteira lá com um grupo de empresários, onde o foco foi a gente entender melhor como funciona o negócio nos Estados Unidos, como funciona o negócio de e-commerce dentro dos Estados Unidos e o que a gente poderia levar para lá. Então, surgiu de um post no Instagram que eu vi, e eu vi aquilo e falei, nossa, que interessante isso, né? Comentei com a Fala, falei, vai. No fim, eu olhei as passagens, falei, bom, vamos, tava com a agenda ok, e fui. E, bom, um número interessante, né? A Amazon nos Estados Unidos é 10 vezes maior do que a Amazon no Brasil. Então, assim, já começa que você fala, a população americana não é tão maior assim do que a nossa, mas o negócio lá não é brincadeira. Uhum. Então, eles têm algumas facilidades, como impostos nos Estados Unidos é muito mais fácil, né? Mas a concorrência é muito maior. Então, o que a gente percebeu lá é que o mercado é muito mais profissional. Você não vê amadores brincando ali, como a gente vê hoje no Mercado Livre ainda, muita gente ali, não, compra, vende 10 ali, vende, depois você vê o que dá. Não, lá o pessoal entra para brincar, para brincar, desculpa, não entra para brincar, o pessoal entra para valer, entra fazendo análise. Então, hoje a gente está com base em toda essa informação, essa bagagem que eu tive semana passada, analisando e tentando ver o que a gente pode fazer dentro dos Estados Unidos. A ideia é internacionalizar, ver o que a gente pode fazer para também ter isso nos Estados Unidos, ou com cosméticos, ou com alguma outra linha, porque hoje dentro da Sunset a gente já tem outras linhas de produto, que a gente vende ou direto no nosso site ou nos marketplaces, e a ideia é a gente talvez montar uma operação nos Estados Unidos, né? Então, pelo que a gente viu, não é fácil, é possível, tem como fazer, mas vai dar bastante trabalho e bastante investimento ali para a gente de como estruturar isso tudo. Mais uma vez, precisa planejar bem e estruturar como a gente vai fazer. Sim, isso é muito importante em todas as áreas, né, Alexandre? Todas as áreas. E eu quero até te pedir uma ajuda. Eu tenho os meus cursos, eu sou consteladora, tenho os meus infoprodutos, os meus cursos para terapeutas, trabalho com empreendedorismo sistêmico, mas esse universo do infoproduto, eu estou indo bem. Só que agora eu estou querendo abrir uma nova frente, que é uma frente de e-commerce mesmo, de vender produtos físicos, tanto bonecos para consteladores, quanto camisetas, entre outros produtos. O que você diria para mim, que estou querendo começar a vender um produto físico, sendo que eu só vendo produto online? O que você diria para mim hoje, assim, um conselho bom para mim? Bom, vender produto físico é diferente, é um pouco diferente de vender produto online. Por quê? Hoje você vende na Hotmart, se você vendeu um curso ou 2 milhões de cursos, né? Que maravilha. Amém. Quem vai fazer a entrega é a Hotmart. Então você não precisa se preocupar com isso, né? Você tem um FII que você já paga para a Hotmart e tá tudo bem. É diferente de quando você vende, vamos pegar uma camiseta, por exemplo. Você desenvolveu uma camiseta e essa camiseta, você vendeu uma camiseta, ok. Você vai lá, foi no correio, entregou, tá tudo certo. Você vendeu 200 camisetas. Como é que você vai preparar 200 pacotes e entregar? Então, o que você precisa, a primeira decisão que você precisa tomar é assim, eu quero ter esse trabalho ou eu vou terceirizar isso? Então, você pode pegar uma empresa, por exemplo, a Sunset pode fazer esse serviço para você e a gente despachar esse produto para você. Por quê? Porque eu tenho lá uma operação já que faz isso todo dia, com diversos produtos, e eu posso incluir um hall de produtos lá que vão ser seus produtos, e eu faço faturamento direto para você. Então, é uma opção que existe, né?
Não, Alexandre, eu quero eu mesma fazer tudo. Eu vou fazer na minha casa. Não, 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 não. Eu quero fazer tudo na minha casa. Ok, é uma opção. Você vai ter que manter lá, vai ter que ter todo um controle. E aí volta aquela história. Pensa no longo prazo, porque enquanto você está vendendo uma camiseta, tá tudo bem. Você desce, vai lá no correio, entrega, tá facinho, né? Agora, e quando você tiver 100? Né? Sim. E se da noite para o dia de 1 virou 15, aquele dia você tem que fazer uma constelação. Não, aquele dia você tem que fazer uma constelação. E aí, você não vai despachar? Né? Como é que você vai fazer? Então, esse é o grande ponto aí. Eu gostei disso, hein, da Sunset começar a distribuir. Vamos conversar. Né? Vamos conversar sobre isso. E só mais um gancho aí. Uma coisa que eu vi lá nos Estados Unidos que eu acho muito interessante. Né? E assim, eu tenho muito esse olhar de empresário. Né? Todo lugar que eu entrava, eu olhava e via assim, que modelo de negócio diferente tem aqui que a gente talvez não tenha no Brasil? Né? O que tem aqui que eu posso copiar? Assim, a gente tem que pegar as ideias e aproveitar elas, né? E uma coisa que tem lá muito forte, que a gente vê menos aqui no Brasil, é o uso da marca. Então, por exemplo, toda loja que você entra lá, na Starbucks, na Dunkin' Donuts, na White Castle, que é de hambúrguer, numa outra de Donuts, que eu não lembro o nome que a gente entrou, todos eles vendem algum merchandising da marca. Então, isso gera, primeiro, um aumento de conhecimento da marca do cliente. Então, se você criar você criando a sua marca e alguém saindo com uma camiseta sua, tal, a pessoa vai ver aquilo e vai falar, nossa, que legal, até uma conexão, né? A pessoa fala assim, você conhece a Sabrina também? Que legal. E você gera uma renda, porque aquilo é uma renda que você não estava esperando. Então, assim, é uma camiseta que ele deixou ali no balcão, ele não vende aquilo normalmente, mas vendeu e a pessoa chega lá e compra. Então, assim, a maioria das lojas que eu via lá das redes, eles vendiam alguma coisa com a marca deles também. Então, isso que você está pensando faz muito sentido e conecta muito com essa ideia de negócio que eles têm lá. Ótimo. Não, isso é uma coisa que eu pensei mesmo. Já estou pensando, já tem uns 2, 3 meses. Também tem o Meditation for You, que é de meditação, criar produtos para meditação. Mas aí a gente fala lá com a Sunset que já faz Vamos estruturar isso. Dá uma estruturada nisso. E quando você fala dessa questão do empreendedorismo, né? E eu acho que tem muita gente que me assiste, que é mais o público que vende infoproduto ou que ainda vende os seus serviços, né? Vende as suas horas de trabalho em relação a serviço. É muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente entrega, né? Você falou que hoje tem muitos produtos na Hotmart e com ticket baixo. Também a qualidade daquilo que a gente vai adquirir na Hotmart, uma vez que aquilo às vezes é um curso profissionalizante, esse também é um outro cuidado que a gente também está tomando agora nesse momento, né? Porque a gente tem muita oferta. E como discernir o que é um curso bom do que não é um curso bom? De um curso que vai agregar, de um curso que não vai agregar tanto. Então, acho que essa é uma outra preocupação que vem diante de tantas ofertas que a gente encontra no mercado também, né? Hoje acho que uma grande preocupação que existe é o empreendedorismo de palco. Né? Você abre o Instagram, todo mundo é especialista em algum assunto. Mesmo aquela pessoa nunca tendo feito absolutamente nada naquele assunto. Então, assim, eu canso de ver, e vem muito anúncio para mim, porque eu sou do meio de e-commerce, eu canso de ver anúncio de gente de e-commerce. Daí eu entro e falo assim, nossa, mas que loja que é esse cara? Não, ele não tem loja. Ele só vende curso. Aí você fala, tá, mas como é que alguém vende alguma coisa e ele não tem uma loja, né? Ele não tá, o skin in the game, né, que o pessoal gosta de falar assim, mas ele não tá. Ele tá ali só falando o que ele sabe fazer, ou seja, ou ele lê um livro e está fazendo, ou ele assistiu alguém falando e está fazendo, né? Como a gente vê alguns casos de plágio por aí, que o cara compra o curso do João e começa a vender o curso dele dizendo que ele que fez aquilo, mas ele não sabe aquilo. Né? Ele só gravou um monte de vídeo. Ele regravou. Exato, ele regravou o curso da pessoa. Exato. E hoje, quando você procura um profissional para te ajudar, principalmente na minha área, né, que é a área de terapias, constelações, que você vai lidar com outras pessoas, que você vai envolver outras pessoas dentro do processo, é importante você entender se aquela pessoa que está ali disposta a te ensinar um caminho, te ensinar uma teoria, ou te ensinar uma prática dentro, por exemplo, das constelações, se ela
tem número de constelação, se ela já viveu vários casos dentro de um campo, se ela já pegou casos complexos, se ela já, enfim, se ela já tem um número de clientes grandes, porque isso é muito importante, porque senão você vai cair numa roubada de alguém que está te ensinando não ter a vivência. Uma coisa é a gente estudar. Qualquer um vai entender de constelação familiar. Por exemplo, pega os livros do Bert, lê os livros do Bert, escuta um monte de gente falando sobre as ordens do amor, as ordens da ajuda, e o que que acontece, por que que o pai é alcoólatra, por que que a mãe é narcisista, enfim. Só que na prática, como lidar com essas pessoas? Como lidar com casos reais no consultório? Como você encurtar o caminho? Porque tem muita gente que fez um curso e está batendo cabeça para conseguir encontrar ali o campo. Você participou muito das minhas constelações, a sua mulher mais ainda, né? E não é tão simples assim, né? Uma constelação, principalmente quando você está em grupo. Você que é cético, o que que você acha? Não, eu já vi coisas ali que eu ficava olhando e falando assim... A primeira vez, vou ser muito sincero, que eu confesso que eu olhei e falei assim, ah, isso daqui é meio combinadinho, né? Você fica com aquele negócio. Aí você começa a olhar e fala assim, não, peraí, não é. Aquela pessoa estava agindo de uma maneira, agora é de outra, e assim... E até quando é com você. Aí quando é com você, você fica olhando e fala assim, não, peraí, como é que ela sabe disso? Ela não tem como saber disso, né? E aí vai gerando as perguntas. Então, eu acho que, fazendo uma outra analogia, né? Eu trabalho hoje como CLT, eu estou no meio oftalmológico. E no meio oftalmológico existe eles sempre falam uma coisa que é o seguinte, o oftalmologista, quando ele vai fazer uma cirurgia no olho, qualquer um faz. Qualquer oftalmologista, claro. Né? O problema acontece a hora que dá um problema. E aí você vê a diferença do oftalmologista que é bom e do que não é. Porque se ele tiver qualquer problema durante a cirurgia, ele está lá com o olho do paciente aberto. Como é que ele faz para resolver? Então, assim, se você pega um oftalmologista que está começando, ele não tem bagagem para ter vivenciado coisas e não dá para ele falar assim, ah, beleza, agora eu vou ligar pro meu professor e vou perguntar, eu vou entrar na Hotmart e vou assistir de novo aquela aula que eu não assisti. Não tem como, né? Não. Então, eu acho que aí entra um pouco da vivência que você está falando. Então, é importante você ter aulas e aprender com pessoas que tenham essa bagagem. E aí um ponto muito importante que eu vejo hoje em alguns cursos evoluindo, e aí você vê que não são todos que estão oferecendo isso, que é a mentoria. Sim, é super importante. Por quê? O cara que oferece uma mentoria é o cara que está pronto para a hora que você mandar uma pergunta para ele, ele vai ter duas opções. Ele vai te falar assim, olha, eu não tenho bagagem para te responder isso, mas eu vou pesquisar e eu vou te responder. E esse é o melhor cara. Se o cara te falar isso, ele é muito bom. Uhum. E o cara que vai te responder de bate-pronto. Né? Eu participo de uma mentoria onde todas as perguntas que eu vi serem feitas para o cara de bate-pronto ele respondeu. E assim, sempre você via que ele respondia, ele entendia, ele dava o nome de com quem falar, o que fazer. Então, esse é o diferencial. Eu vou falar uma coisa para você. O meu curso hoje, que é o PDS, que é o Programa de Desenvolvimento Sistêmico, eu também dou curso em Formação em Constelação. E a minha formação em Constelação, ela é totalmente ao vivo. Por mais que seja online, em alguns casos, eu vou abrir uma turma agora presencial, ele é totalmente ao vivo, exatamente pelo que você falou. Porque como que a pessoa vai aprender... Que nem o cara oftalmologista não vai aprender a operar um olho assistindo vídeo no Hotmart. E você não vai aprender a fazer uma constelação vendo vídeo no Hotmart. E você vendo as pessoas constelando. Você não vai aprender a operar um olho vendo o outro médico abrindo ali, mexendo ali no olho. Não, você tem que colocar a mão. E isso você tem que colocar com uma supervisão. Porque quando você está aprendendo a operar um olho... Tem ali um professor seu que está supervisionando, faz aqui, faz ali, tudo bem, e aí você vai adquirindo a prática. Então eu vejo hoje que o mercado precisa entender também essas pessoas que estão desesperadas para fazer a transição de carreira, calma, faça, mas faça com qualidade. Procure realmente alguém que vai entregar isso para você, uma mentoria, uma supervisão. Isso é muito importante. Sim. E aí é importante também a duração desse curso. Né? Ah, você vai ter acesso a um curso. E aí tem muito curso que você entra na Hotmart e você vê lá, o cara gravou o curso faz 4 anos. Então vamos pegar um exemplo de curso de mercado digital ou de e-commerce. Um curso de 4 anos não serve mais para nada. Porque tudo já se desatualizou. Tudo já mudou.
né? O mundo é outro, né? Quem estava no Mercado Livre há 4 anos atrás era um Mercado Livre, quem está hoje é outro, né? O mercado de e-commerce também mudou muito, né? Antigamente você tinha o Mercado Livre não era tão forte quanto ele é hoje. As pessoas tinham muito preconceito com eles. Eles mudaram o cenário. Então, assim, o conteúdo tem que se atualizar. Então, se ele entrega alguma coisa ao vivo e ele está falando ali, você pode abrir o botãozinho ali no Zoom e falar, eu queria fazer uma pergunta aqui. Como é que eu faço isso, isso, isso? Eu tenho uma situação que é assim. E ele te responder, aquilo ali vale ouro. É isso que é importante. Mas acho que a gente enfrenta um outro problema também, né? Tem muita gente que fala, não posso ter contato porque a pessoa tem que ir escalonando até ter contato comigo. Só que, na verdade, se você faz uma boa entrega neste produto, mesmo tendo as aulas ao vivo ali, a pessoa tendo contato com você para perguntar, para responder, cara, se a pessoa quer se desenvolver e ela quer fazer outros cursos depois mais caro, ela vai ter mais confiança ainda em fazer o curso com você. Sim. Eu acho que, principalmente na área que a gente trabalha, do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, não tem que ter preguiça ou essa barreira. Faça esse cursinho aqui, depois... Não, tem que entregar mesmo. Porque eu sempre falo, né, para as minhas alunas, para os meus alunos, venham para a aula ao vivo. Porque o que acontece na aula ao vivo, cara... É ali, é o campo, é na hora, é a tua dúvida, é o que você está sentindo. E é muito importante um curso ser estruturado dessa maneira, porque se não for estruturado dessa maneira, vai no YouTube que você consegue todas as informações que você quer. Não é verdade? Não, a maioria dos cursos que qualquer assunto que você pensar, esse assunto está disponível gratuitamente na internet. E de qualquer pessoa na internet, né? Você pega o Érico Rocha, ele fala isso. Todo o meu conteúdo está disponível no meu canal do YouTube. Só que a pessoa vai ter que assistir e ficar procurando e seguir uma sequência. Eu venho do curso, no curso eu entrego a sequência que a pessoa precisa assistir. Óbvio que ele entrega um suporte, ele entrega muito mais coisa. Mas, basicamente, ele está entregando a sequência, a organização de como você vai estudar, né? E o que você falou de assistir a aula ao vivo, assistir a aula gravada, tem 2 pontos aí. Primeiro, se programar para assistir a aula ao vivo é muito importante. Primeiro que você precisa ter uma rotina de estudo. Se você não tem uma rotina de estudo, acabou. Você não vai ter sequência naquilo. Então, assim, ou você tem uma rotina e fala assim, não, toda segunda-feira à noite eu tenho aula e eu vou ter que assistir essas aulas. É uma coisa. Não, eu vou assistir a aula na segunda, mas eu assisto ela no sábado, não tem problema. No sábado você não vai assistir. Não vai. E aí vai chegar no fim do ano, você vai falar assim, caramba, eu paguei esse curso aqui de R$1.000 e não assisti. E detalhe, você vai assistir lá, vai colocar em 2 vezes e vai lavar a louça. Também. Fazendo outra coisa. Só que você está no ao vivo, você está ali. E dentro da constelação, dentro desse curso que é o PDS, esse curso que eu disponibilizo para terapeutas, onde ele vai atender o seu cliente em 6 a 10 sessões, com exercícios sistêmicos. Isso não tem nada a ver com constelação, mas são exercícios para entender os movimentos ali onde está o emaranhado, o que está acontecendo, sem chegar muito na ancestralidade. Somente uma sessão que ele entra na ancestralidade. É importante o ao vivo comigo, porque você vai e atende. E aí você chega lá, o teu cliente traz um problema que você fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? Aí você pode voltar e falar assim, olha, passei por isso. Finalizei dessa maneira, mas como que eu vou seguir nas próximas sessões? Então, estou ali para orientar, estou ali para esclarecer, estou ali para aplicar os exercícios junto com os alunos, porque se não olhar ali na prática o que está acontecendo, não tiver essa vivência, aí fica muito raso, fica muito vazio, que é o grande problema que muitos terapeutas hoje estão passando. Eu vou pela minha intuição que dá certo. Só que só a intuição desse certo, a gente não ia ter todo um histórico, né, dentro da psicologia de Freud, Jung, Lacan e todos os outros, e todo esse campo de estudo do Bert. Não ia estar assim. E sabe que você falou uma coisa que eu quero voltar lá e pegar? Muito interessante, né? Um curso de 4 anos atrás, você disse, né? Um curso de 4 anos atrás, que é gravado, já está desatualizado. E eu falo o mesmo para a área das constelações, da visão sistêmica. Bert entregou para a gente
um conhecimento maravilhoso. Mas o trabalho do Bert continua também evoluindo através daqueles que colocam em prática, que vão entendendo coisas novas que aparecem no campo. Assim como o Freud veio, Jung veio e foi vendo outras coisas, então existe ali muita coisa nova surgindo. E eu não acho ruim, desde que seja ferido se isso está trazendo resultados ou não, se está sendo efetivo ou não. Mas o trabalho do Bert também evolui através de nós. E não dá para a gente ficar parado também, mesmo num livro dele de 40 anos atrás. Sim. Não, esse é um ponto. E acho que um fator muito importante para quem está pensando em curso, alguma coisa assim, é com quem você vai fazer o curso. Essa pessoa é uma pessoa que se atualiza sempre? É uma pessoa que fez um curso 4 anos atrás e parou, né? Ou é uma pessoa que está o tempo inteiro se atualizando, uma pessoa que está o tempo inteiro tentando evoluir, né? Eu sou um cara que eu não paro, que nem semana passada eu fiz uma imersão, era um curso. Fiquei 4 dias lá nos Estados Unidos aprendendo, foi de aprendizado. Posso só fazer um paralelo, Claro. fazer um corte aqui? E as pessoas acham que se aprimorar e se aperfeiçoar é comprar curso baratinho no Instagram, que vê no Instagram a propaganda ali, comprar um curso de R$100, R$200, R$300. Nada contra, mas só que precisa dar um mergulho a mais. E existe uma coisa que, se você está com dificuldade de fazer esse movimento, você acabou de fazer um curso que você falou lá nos Estados Unidos, que deve ter sido uma grana. E você fez isso porque você vê que isso vai agregar e vai trazer resultados. E por isso que a Sunset está crescendo tanto. Se a gente coloca isso no nosso mercado de terapia, a pessoa faz um cursinho raso, já sai atendendo e quer resultado. Não vai ter resultado. Porque não é assim. É também o quanto que você investe para você ter o retorno depois. Ah, mas o investimento na área das terapias não é financeiro? Claro que é financeiro também. Claro que é, porque bons cursos custam dinheiro. O meu tempo custa dinheiro. Claro. Não é verdade? Desculpa, eu só queria fazer esse paralelo. Não, e aí você me trouxe até um outro ponto importante, né? No primeiro dia da imersão lá, no almoço, batendo papo, porque eram 18 empresários, batendo papo com outro empresário, veio um insight de um negócio ali, que eu na mesma hora mandei um WhatsApp para a equipe, e para a gente já colocar em prática. Eu tenho certeza que aquilo ali já pagou uma parte do curso. Então, assim, estar no meio de pessoas, então aí vem volta no ao vivo, porque você estar no ao vivo e conversando com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, vai fazer a diferença. Agora, se você assistir o cursinho gravado no sábado da Hotmart, não vai ajudar, porque você vai assistir lá, você vai falar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. O que essas pessoas vão poder agregar? Não, agora você estar no meio de pessoas, então, por isso que a gente vê muito mastermind, as pessoas às vezes têm um preconceito. Eu tinha um preconceito enorme com mastermind, até que eu entrei em um. Né? Ano passado, por exemplo, eu gastei mais de R$60 mil em cursos, com mastermind, com tudo isso. E aí você percebe que às vezes você estar na mesa e poder fazer uma pergunta, e essa pergunta ser respondida, aquela viradinha de chave ali te paga aquilo de uma maneira que você fala, caramba, né? Pagou o ano, pagou o que eu me comprometi aqui, valeu, fora todo o resto. Né? Então eu vejo esse estar com as pessoas certas faz toda a diferença. E aí você só está quando você tem condições de estar assim, fazendo o cursinho de R$50 ali, que são 50 aulas gravadas, né? Eu vejo muita gente também que fala assim, mas são quantas horas de curso? São 10 horas. Não, eu vou pegar o que tem 2 horas. Meu amigo, se tem 2 horas, não tem o conteúdo que você precisa. Exato. Se é pouco, não vai te ajudar, né? Exato. E tanto é que a gente tem uma formação para instrutor de meditação pelo MEC, reconhecido pelo MEC, que o nosso curso tem 170 horas. E essa é uma das questões do MEC. Você precisa comprovar a carga horária. E lógico, não é carga horária vazia, né? A gente tem que entregar conteúdo. Se você quer realmente ter uma mudança na sua vida, você tem que entender que você tem que pagar um preço. Tanto o preço financeiro como o preço do seu tempo também. Não existe segredo, não é? Não tem almoço grátis, né? Não tem. Essa é uma das máximas que a gente aprende logo cedo aí. Não tem almoço grátis. Mas olha, Alexandre, quanto tempo a gente tem ainda?
2 minutos? 20 minutos. Tomei um susto. Tá, então eu quero falar um pouquinho para você que é tão cético, tão racional, né? Um homem ali de negócios. Você fez administração, mas tem cara de que fez engenharia até. Eu fiz engenharia e larguei. Então tem um pouquinho ali. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da energia, né? Eu acho que as pessoas falam, tem algumas pessoas que falam, vou colocar energia, vou pensar positivo, que tudo vai dar certo, e olha, eu vou só controlar os meus pensamentos, e eu tô nesse ânimo. Só que não faz a parte que tem que fazer, né? Que é tipo, amigão, contrata aí, gasta 60 mil reais, que nem eu gastei, vai lá para os Estados Unidos fazer o curso, vai lá fazer um aprimoramento, vai lá entender de uma nova tecnologia para o teu negócio. E acreditam que vão ter resultados só baseado na sua força de pensamento. E as coisas não são assim. Por outro lado, Sabrina aqui falando, que eu já vi muitas vezes, a pessoa faz tudo o que você fez, vai para os Estados Unidos, paga uma mentoria caríssima, investe em tecnologia, faz muita coisa, só que existe algo ali na empresa que faz com que ela não saia do lugar. Para esses casos, é muito importante a pessoa também dar um passinho. E olha só, um cético aqui comigo que viu dentro de uma constelação que eu fiz que precisavam tomar algumas atitudes. E quando essas atitudes foram tomadas, as coisas deram uma melhorada. Então é importante a gente entender também um outro lado. Esse lado de que a nossa empresa tem uma alma, de que não é só a energia que a gente coloca, porque a gente pode botar muita energia. Eu posso acordar às 5 horas da manhã, trabalhar das 6 até 10 horas da noite, chegar em casa, dormir e voltar nesse ritmo no dia seguinte. Só que se eu não paro para escutar quais são os próximos passos que eu devo dar, a gente fica numa cegueira enorme. E às vezes tem coisas que estão até ocultas, que a gente não consegue nem prever. E a gente olhando para isso, entendendo qual é a causa das questões não estarem fluindo tanto, ou ainda isso pode estar na ancestralidade, como pode estar realmente numa relação ali de sociedade, as coisas tendem a melhorar muito. Então, eu acho que o caminho do sucesso, me corrija, Alexandre, vou deixar você também ter a palavra do caminho do sucesso aí. Para mim, o caminho do sucesso, ele está no lugar onde a gente faz o que tem que ser feito, onde a gente busca sempre possibilidades do que pode ser feito e que a gente também entenda a alma do nosso negócio, aquilo que está acontecendo sistemicamente, que pode estar muito no oculto. E trazendo à tona o que está oculto para a gente poder observar, ver qual é o próximo passo, ver o que a alma do negócio está pedindo para que seja feito, para que tenha sucesso, aí eu acho que a gente fecha ali um caminho que eu acredito que não tem como dar errado. Óbvio que a gente bota uma pitada de fé aí. Fé no negócio, fé em você, fé no que você quiser. Eu acho que é aí que a gente fecha para as coisas realmente seguirem como deve seguir, que é o sucesso, que todo mundo merece, que todo mundo pode ter, que isso não é algo para poucos, eu acho que é para todo mundo que está determinado a pagar o preço. Eu acho que é muito importante a pessoa primeiro ter a vontade de querer alguma coisa. Então, assim, ela tem que ter uma meta, né? E essa meta ela precisa ser um pouco mais ousada para ela conseguir ter desafios no meio do caminho, né? Se tá muito fácil, né? Eu sou um cara que me desafio muito, né? Eu gosto muito de estar, não vou falar que eu gosto, mas eu normalmente estou fora da minha zona de conforto. Tem momentos que eu falo assim, caramba, para que eu tô fazendo isso? Uhum. E não são poucos esses momentos que eu me faço essa pergunta. Mas eu sou um cara que normalmente eu tô fazendo coisas muito fora da minha realidade, muito fora do que eu estou acostumado a fazer, né? Eu me exponho a alguns riscos, às vezes. Você precisa fazer isso, o primeiro ponto, né? O segundo ponto é, você precisa pensar positivo. Mas, como o exemplo que você deu, a hora que eu sair daqui, a gente chegou aqui de carro, eu pensar, a hora que eu sair daqui, vai ter uma Ferrari no lugar do meu carro, putz, não dá, é muita ilusão achar que ficar pensando aqui, ou fazendo qualquer ritual, a hora que eu sair vai ter uma Ferrari. Concordo plenamente. Não dá pra gente pensar assim.
Mas se o meu sonho é ter uma Ferrari e eu não fizer ações para chegar a esse objetivo, também não adianta. Então, é um mix entre isso, né? E eu vejo muita gente falando assim: ah, não, eu nunca vou ter uma Ferrari. Por quê? Então, é um ponto assim. Eu, 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 eu já fui muito mais cético do que eu sou hoje, né? Eu acho que hoje eu acredito muito em energias que nos ajudam, né? Em informações que podem nos auxiliar, em como você pode ter, por exemplo, uma constelação que vai te dar um norte, vai te trazer informações e aquilo você vai balizar e falar assim, tá bom, o que eu vou aproveitar disso para o meu negócio, né? Porque também não é tudo que você vai chegar ali e vai falar assim, ah, não, então amanhã eu vou mandar essa menina embora. Não. Não, e esse é um problema, porque se as pessoas. Desculpa te cortar, mas esse é um grande problema. As pessoas acham que o que aparece no campo da constelação é algo determinante. Não, aquilo te abre um campo para você analisar e ver qual é o próximo passo. Não é algo para, tipo, eu vejo, faço constelação de casal, que eles brigam, né? Estão brigados, tal. Chega na constelação, tá todo mundo ali se beijando, se abraçando. Eles vão ficar bem na vida, né? Não, não necessariamente. Como eu já vi constelação de um casal que eles, no campo ali, os representantes brigaram e não teve um final feliz dentro do campo e que depois ficou lindo o relacionamento. Então também tem que tomar esse cuidado. A gente também tem que trazer para o pé no chão as coisas que precisam ser feitas, né, Alexandre? Eu acho que o que falta hoje em dia também um pouco para as pessoas, e precisa tomar cuidado com isso, é você receber a informação e o que eu vou fazer com aquela informação. Porque hoje você pega o celular, você está recebendo informação o tempo inteiro. O que você vai fazer com aquela informação, né? Então, assim, você chegou lá no campo sistêmico, você teve a informação X. Tá. Ah, um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Ah, você precisa expandir a empresa. Né? Aí o cara sai e fala, beleza, vou abrir, um exemplo, ele tem franquias. Vou abrir 20 franquias. Não, meu amigo, não é isso. Entenda o que é que está vindo como expandir, o que você precisa, né? Como você vai fazer isso. O que está talvez travando que você não está expandindo, né? O que você vai fazer? Assim, ele vai te dar informações para tomadas de decisões e a decisão é sua no fim do dia. Né? É isso que é o mais importante. Você continua sendo responsável pela tomada de decisão. Né? Você não está delegando. Depois não pode chegar, Sabrina, você mandou fazer. Não, não. Eu não mandei nada, né? Eu te dei informações e você tomou uma decisão baseada naquilo, né? O livre-arbítrio. Todo mundo ali nesse ponto. Sim, isso é muito importante, porque as pessoas acham que numa constelação elas vão ter um diagnóstico. O que eu preciso fazer passo a passo? Não, não. Aquilo ali é um movimento que vai abrir uma consciência. E como você vai ter a mudança, isso depende total de você. E é uma questão que a gente enfrenta bastante na constelação. As pessoas acham que vão chegar numa constelação e vão sair dali com todos os problemas resolvidos. Só que não. Engraçado, né? Engraçado não, né? Eu senti essa necessidade dentro das minhas consultas. A pessoa vinha fazer uma constelação, resolvia os problemas, aí depois de um tempo voltava com um problema parecido. Eu falei, não, peraí, o que você fez nesse período? Não fez nada. Só que, dentro do nosso processo de desenvolvimento, a gente vai, faz uma constelação, aí a gente vê alguma coisa. Só que se a gente não tomar nenhuma ação depois, isso não serviu para nada. Aí todo mundo fala, tem um movimento da alma que mexe, tem um movimento da alma que vai acontecendo depois nos próximos dias, meses, sim, concordo. Mas para uma pessoa ter uma mudança efetiva na vida, ela precisa ver, aceitar, entender e ter uma ação de mudança. Entender qual é o caminho novo e ter ação de mudança. Então, quando a pessoa está ali dentro de um processo, ela vê o que é. Ela aceita, tá? Aceito que isso é o que está acontecendo. E eu entendo que eu preciso agora fazer, eu tomo uma ação. Aí fecha o ciclo. Aí a mudança na prática acontece. Por isso que eu senti a necessidade de desenvolver um método que eu não ficasse só numa constelação. A pessoa passa por um processo de desenvolvimento sistêmico, onde em cada sessão a gente vai trabalhando com exercícios sistêmicos, sem abrir uma constelação, com
com uma forma de trabalhar que eu consegui trazer um resultado ali, onde a gente vai trazendo ali para a luz, né? Trazendo do inconsciente para a pessoa ter noção do que está acontecendo. Aí ela vê aquilo, aí ela aceita aquilo. Depois que ela aceita, ela entende quais são os próximos passos e a gente dá uma ação para ela, junto com ela, né? Ela vai definir a ação. Mas esse é o passo que a gente dá. E aí sim a pessoa consegue ter uma transformação. Porque não adianta, muitas vezes, a gente ir fazer uma sessão de algum tipo de terapia e achar que os problemas estão resolvidos. A gente precisa manter uma constância. Por isso que é importante um processo de desenvolvimento e não só uma sessão avulsa de qualquer que seja a terapia que você entrega. E isso a gente também vai para o mundo dos negócios, né? Não adianta você fazer um curso só ou sentar na frente de alguém uma única vez, fazer uma linda pergunta, ter uma ótima resposta, se você não conseguir colocar isso em prática, não é? O mais importante é sempre a ação, né? Se a pessoa não fizer nada a partir daquilo, não vai resolver, né? E hoje eu garanto que, eu posso até falar por mim, a gente tem muito mais conhecimento do que o que a gente precisa. E a gente não coloca isso em prática muitas vezes. Então, se você não tiver as ações e colocar e começar a executar aquilo, né, não vai resolver. Então, é muito importante, e principalmente depois dessas atividades, que, né, eu voltei dos Estados Unidos com um monte de coisa ali que eu tenho que ver, que estudar agora, de analisar, de fazer as análises, mas assim, se eu fosse para os Estados Unidos, voltasse e falasse assim, legal, foi muito bom que eu vi lá, eu podia voltar com a conclusão de falar assim, não quero isso, não faz sentido, beleza. Mas não, eu voltei falando, não, eu vou estudar isso melhor. Agora eu tenho um monte de coisa que eu preciso fazer. Se eu não executar aquelas atividades, de nada valeu. Não mesmo. Né? Eu posso estar daqui 6 meses falando assim, putz, o que era aquilo mesmo? O que eu tinha que fazer? Né? Então agora eu tenho que pegar as notas, todas as notas que eu fiz, e olhar e falar assim, beleza, qual que é o plano de ação que eu vou fazer? Eu vou analisar isso, vou pedir para alguém da equipe analisar isso, eu vou fazer tal coisa e delegar, né? Porque aí também é outro ponto importante quando você fala de gerenciamento de empresa. Porque eu vejo muita gente que quer fazer tudo sozinho, pega tudo para ele e aí ele fala, não, tá tudo comigo. Não, se eu sair, a empresa para. Morre. A empresa morre, Aí, e o cara, e tem gente, aí existem 2 tipos de empreendedor, né? O empreendedor que tá bravo nessa situação, o empreendedor que tá contente. Que ele fala, não, a empresa sou eu. Meu amigo, o primeiro dia que você ficar doente, acabou, né? E você está criando um monte de funcionário dependente que não evolui. E eu quero mais é que meus funcionários entendam o que precisa ser feito e toquem a empresa, né? E eu penso no estratégico, né? Para onde que a gente vai? A gente vai para os Estados Unidos? A gente vai abrir uma operação nos Estados Unidos? A gente vai para a Europa? A gente vai, não sei. A gente vai ampliar no Brasil? A gente vai abrir loja física? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ampliar o negócio? Eu quero muito mais eu estar pensando nesse estratégico, em como fazer, do que eu estar pensando em como que é melhor embalar o pedido. Não faz sentido isso. E sabe que você falou isso? O meu público, né, as pessoas que me seguem, que estão ouvindo esse podcast, que vieram aqui, que hoje é o nosso primeiro, a maioria são terapeutas. E tem uma grande questão com os terapeutas. Primeiro que eles acham que eles não têm uma empresa, só porque eles prestam um serviço de atendimento ali de 1 hora, 2 horas. Só que todo terapeuta tem uma empresa. Todo terapeuta é uma empresa. Só que a empresa, ela tem a tua imagem, o teu serviço, só que atrás de você, terapeuta, tem que ter um monte de coisa. Você não vai conseguir ser um bom terapeuta e um ótimo estrategista digital, uma pessoa ótima para fazer posts, para editar vídeo, para se divulgar e fazer o tráfego pago. E agendar consulta. E atender e entregar um bom resultado para o seu cliente. Então, ele precisa entender que todo terapeuta, ele é uma empresa. Ele é um prestador de serviço, mas essa prestação de serviço é uma empresa. Todo mundo que não é CLT, que não trabalha para alguém ali certinho, todo mês, ele tem um negócio e ele precisa fazer esse negócio acontecer. E quando a gente fala da área das terapias, o cliente vem e depois não vai fazer uma constelação daqui 1 mês de novo, né? Vocês constelaram comigo, vocês já me conhecem há
5, 6 anos que Sim. vocês passam comigo, a gente fez o quê? Nesses 5, 6 anos, umas 2 constelações, né? Então, não é assim. Você tem que entender que para você trazer outros clientes, para você atender mais pessoas, para você ir crescendo, é meio ingrato um pouco. Principalmente as novas terapias, que elas não são terapias como antigamente, que um psicólogo fica com um paciente dele 10 anos. Hoje as terapias são breves. São uma sessão, e quando passam de uma sessão, que é o PDS que eu desenvolvi, que você atende de 6 a 10 sessões, depois o cliente vai embora e mesmo assim, como você vai trazer outros clientes? Então, se ele não tem uma estratégia, se ele não olha para o negócio dele estrategicamente para entender o que eu preciso fazer para manter o meu negócio vivo, porque você não vai atender o mesmo cliente a tua vida toda. Ele não vai todos os meses passar e te dar, tantos reais por mês aí da consulta. Então, é muito desafiador ser terapeuta. É uma profissão que exige uma resiliência, uma disciplina e um estudo grande, não só do que tange ao atendimento com seu cliente, mas o que você tem que fazer por trás para cada vez mais trazer mais clientes e manter a tua agenda cheia e vender para mais pessoas. Então, é desafiador. Você tem alguma coisa a dizer para esse meu público, Alexandre? Não, o que eu ia falar é complementar um pouco o que você falou. Eu acho que o exemplo que você deu é excelente, de quem não está na CLT tem uma empresa, né? Eu acho que isso... Todo mundo tem um negócio e precisa ter isso claro. Precisa ter processo. Precisa ter uma estrutura. Ah, mas eu não tenho como ter uma estrutura enorme. Ninguém falou para você ter uma estrutura enorme, mas você precisa ter aquilo mais desenhado. Você precisa falar assim, tá bom, não sou eu que vou fazer o post, vai ser alguém que eu vou contratar. Como que eu contrato isso? Você tem que ter essas coisas mais bem desenhadas, né? E até você estava comentando aqui, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha dentista. E ela estava reclamando que ela estava querendo aumentar a renda dela, né? E eu fiz algumas perguntas para ela, né? Eu falei assim, tá, mas um exemplo, você faz um recall com o cliente ali para ver que ele não volta a cada 6 meses? Ela falou, não estou fazendo. Aí eu fiz mais umas 2 e eu vi que ela começou a ficar incomodada com as perguntas, sabe? Porque eram coisas que ela sabia que ela tinha que fazer, mas ela não estava fazendo. Mas ela não estava delegando, porque não é ela quem tem que fazer. Ela é dentista. Ela tem que abrir a boca do paciente ali e atender, né? Não é ela quem tem que chamar no WhatsApp e falar assim, faz 6 meses que você não vem aqui, viu? Você precisa fazer uma limpeza. Estamos com um procedimento novo aqui de clareamento. Você não quer vir aqui? Esse é o ponto. Você precisa ter uma equipe para te ajudar com isso. Então, assim, precisa estruturar para fazer isso, né? E para buscar recorrência. Como é que você vai buscar recorrência? Como é que você vai buscar vender um pacote? Como é que você vai buscar que hoje muita gente começou a fazer, mas eu vejo que nem todo mundo está fazendo ainda. Tá bom, você gostou do meu serviço? Me indica 2 amigos. Uhum. Abre agora seu celular aí, me indica 2 amigos. Então, assim, esse tipo de ação... Vocês gostaram do meu serviço, porque o que eu atendi de pessoas que vocês Sim. mandaram para mim... E é um monte de gente que eu vejo assim, que às vezes eu encontrava e falava assim, eu fui lá na Sabrina, eu ficava assim, na Sabrina? A Fá me indicou. E eu, Sabrina, tá, lembrei. E eu ficava, tá, e teve gente que fez curso com você, a Priscila fez curso com você, teve mais um monte de gente. Então, a Fabiana fez curso comigo. A Fabiana, um monte de gente que foi indicando, e que fez a constelação, gostou, foi fazer um curso, fez outros, né? Sim. Então, assim, é uma cadência, e aí você percebe que as pessoas começam num primeiro curso deixa eu ver, primeiro fazendo a terapia, né? Vamos chamar assim, depois fazendo um curso, porque ela gostou bastante, e teve gente que já me falou assim, eu fiz o curso porque eu queria entender. Eu não quero aplicar, mas eu queria entender. Né? Então, eu dei um pouco de muitos tudo. cursos para pessoas que não queriam ser consteladores. Eu tive uma turma que muita gente quis fazer o curso para um processo de autoconhecimento. Foi uma turma linda. Linda, lógico. Ali também tinham pessoas que hoje estão atuando como consteladores, mas foi uma turma linda, porque a constelação não é só para você ser terapeuta, é para você realmente viver aquilo, porque você não vive só numa sessão. E a Fabiola, a sua esposa, ela é minha aluna de meditação, há um tempão, e a gente está lá. E dentro desse grupo de meditação eu passo algumas vivências. A Fabiola está sempre nas constelações. Então isso é muito importante, a gente buscar ali mergulhar, principalmente quem realmente tem essa vontade, né?
são todas as pessoas que vão ter essa disponibilidade, mas quem sente que quer olhar para algumas questões, mudar, ressignificar, é muito importante. Tem uma aluna minha que a mãe dela se suicidou quando ela tinha 14 anos. E isso foi uma coisa que ela carregou a vida inteira. A vida inteira. E ela veio fazer o curso, ela já tinha feito vários cursos de coach e tal, ela é empresária. Mas ela adora cursos de autoconhecimento e ela veio fazer o curso de constelação. E é lá do prédio. Ela veio fazer o curso de constelação. E aí ela estava ali, a gente vai passando por vários processos, e um dia, aos prantos, ela falou, agora no curso eu consegui entender que tudo que eu carreguei desde os meus 14 anos, ela já estava com 57, minha mãe fez tudo por amor, e eu consegui ressignificar a morte dela, e eu tô conseguindo ressignificar meu relacionamento com as mulheres. Então, um curso, ele te dá uma possibilidade de você se aprofundar muito. Eu acho muito bacana. Se eu não fosse consteladora, eu faria vários cursos só para mergulhar mesmo, como eu já fiz, né? Mas se eu não quisesse atuar na área, tanto é que o meu primeiro curso foi na Índia, quando eu fui lá para Oneness. E eu fui fazer um curso, eu ainda estava na CLT, eu ainda trabalhava no mercado. E eu fui para lá e fiquei 30 dias num aprofundamento primeiro para mim. Aí eu voltei e quis fazer o curso para eu poder passar para outras pessoas. E que isso é muito importante. Tá tudo bem aí? Podemos tocar? Tá, já deu 1 hora já. Tá ótimo. A gente já vai finalizando. Vamos Vamos? Vocês editam depois ou não? Sim, a gente faz um... Só esse cortezinho agora que eu parei para perguntar, tá? Que a gente já vai para... passou que tinha outro. Outro quê? Teve um cortezinho. Tá. Foram 108 minutos. Tá. Ah, que foi quando você perguntou quanto tempo. Isso, mas vamos lá. Bom, Alexandre, eu adorei bater esse papo com você, mas antes da gente encerrar, eu quero agradecer a sua presença aqui, porque eu acho que a gente tem que abrir a cabeça das pessoas para entender que empreender tem um preço. E é importante se a gente quer se destacar, a gente tem que fazer algo a mais que todo mundo está fazendo. A gente só vai conseguir uma mudança realmente na vida quando a gente realmente encarar para o nosso negócio, seja ele da área de terapia, se você é terapeuta, se você é consteladora, ou se você é um empresário de e-commerce, se você vende geladeira, se você vende fogão, maquiagem, não importa. A tua persistência, resiliência, disciplina e entrega, ela é extremamente importante para fazer acontecer. E você não pode ser aquela pessoa centralizadora que vai fazer tudo. Você tem que saber aonde você não tem capacidade de ir e pedir ajuda. E ter um mentor ou uma pessoa para te ajudar. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer por toda essa mensagem e deixa o seu recado aqui para gente. Pode até falar aqui, ó. Beleza. Eu que agradeço primeiro o convite. Foi muito legal participar dessa sua iniciativa aqui. E eu acho que um ponto que você falou, que a gente conversou muito aqui, você precisa ter primeiro resiliência e planejamento. Qualquer negócio que você for abrir, você precisa planejar muito bem aquilo, né? Eu vejo hoje, eu tenho meu canal no Instagram, e eu vejo muita gente fazendo perguntas sobre mudanças de regra que aconteceram no Marketplace, ou penalizações que eles receberam no Marketplace. E eu sou um cara que já fui mais contrário ao Marketplace, mas hoje eu entendo que o Marketplace ele tem que fazer parte da estratégia como um canal de vendas. Você precisa ter seu site próprio, você não pode ficar preso a uma estratégia, né? Então você precisa abrir os leques e pensar sempre como você quer ver sua empresa lá na frente. Então, não adianta pensar no curto prazo, não adianta pensar, eu vou fazer isso para ter só esse pedaço, eu vou fazer isso para atender 10 pedidos. Não, e se eu tiver 100 pedidos, como é que eu vou atender? Lógico, você precisa começar com alguma coisa, mas pensar, e quando eu crescer, como é que eu vou fazer? Então, pensar sempre no longo prazo, estruturando a operação, né? Desde o começo. E estruturar no começo é muito mais fácil. Implantar coisas no começo é muito mais fácil. Porque depois que você já tem, sei lá, 1000 pedidos mês, por exemplo, vai ser muito mais complicado você estruturar qualquer outro processo, outro procedimento. Então, é sempre importante, desde o começo, você ir estruturando
para você ter isso já pronto quando você crescer. E quando entrarem pessoas na empresa, você falar assim, tá aqui o procedimento, é assim que funciona, entrou o segundo funcionário, é dessa maneira que vai fazer. E outro ponto que você tocou que acho que é importante é delegar. Você não vai dar conta de tudo sozinho, já tenha isso em mente. E você tem que fazer o que você é bom. Ah, eu não sou bom na área financeira. Contrata alguém para fazer isso. Ah, mas hoje eu não tenho dinheiro. Então, você vai ter que fazer por um tempo. Não tem jeito. Depois você vai contratar alguém. Seja a primeira pessoa que você vai contratar para ser essa parte que você vai delegar. Muito bom, Ale. Vamos deixar o seu arroba aqui? Claro. Meu Instagram, vou deixar 2, tá? Aproveitar. Sim. O Instagram, o meu pessoal é Eu Sou Alexandre Sarti. Lá eu falo muito sobre e-commerce, sobre como crescer o seu negócio na internet, falo sobre empreendedorismo, toda essa parte de mentoria. E tenho também o da Sunset Cosméticos, que é @Sunset Cosméticos. Então, pessoal, me segue lá nos 2. Obrigada, Lê. E eu queria pedir tua ajuda para você deixar aqui nos comentários o que você quer ouvir aqui no Pod Sistêmico. Eu sempre trago convidados que falam de empreendedorismo, que falam também da área das constelações familiares e qual área mais você quer. Só você me comentar aqui que eu vou atrás deste convidado para você. Um beijo no seu coração e a gente fica aqui no nosso primeiro Pod Sistêmico.